Católicos em Missão. A festa da exaltação de Santa Cruz remonta ao século IV, quando, no ano de 335, o imperador Constantino mandou construir duas basílicas em Jerusalém, uma no Gólgota e outra no Santo Sepulcro. E essas construções foram inauguradas no dia 13 de setembro. Neste mesmo dia, ambas basílicas foram dedicadas. E no dia 14, começou então a se propagar naquela região a importância daqueles lugares sagrados. Daí então, iniciou-se a festa da exaltação da cruz. Para o Oriente, essa festa é tão importante quanto a Páscoa. Além disso, no ano de 630, o imperador Heráclio conseguiu retomar as relíquias do Santo Madeiro que haviam sido roubadas pelos persas. Então, este dia marcou também esta retomada dessas relíquias que foram levadas novamente para Jerusalém, e se encontram lá naquelas basílicas. Então, a liturgia desse dia, esta festa de Santa Cruz, nos convida a contemplar a cruz de Jesus. A cruz que era sinal de perdição, de derrota, de humilhação, transforma-se no símbolo cristão, mas não um símbolo de derrota ou de humilhação. Pelo contrário, um símbolo de vitória, de amor, de doação, de entrega, daquele que foi capaz de amar-nos e amar-nos até o fim. E que a vida não acabou na cruz, pelo contrário, ela ressurgiu do sepulcro e o crucificado é o ressuscitado. Aquele que se entregou e se doou totalmente por nós é Jesus que vive e está no nosso meio. Então a cruz é para nós um sinal desse amor sem limites que Deus tem por cada um de nós. Ele nos envia o seu Filho único, que é obediente até a morte, e a morte de cruz, como nos lembra São Paulo, é o texto da segunda leitura do próximo domingo. E na morte de cruz, então, Jesus expressa esse amor, esta obediência, esse novo jeito de ser que todos nós cristãos devemos abraçar com a nossa vida. Nós temos costume de ler o Evangelho na segunda parte do programa, mas nós vamos tomar agora no início o Evangelho de domingo, não o de hoje, o de domingo, para nos ajudar a perceber como é importante esse mistério que celebramos na cruz. É tirado do texto de São João, capítulo 3, versículos de 13 a 17. E São João nos diz assim: naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que do céu desceu, o Filho do Homem. Do mesmo modo que, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos aqueles que nele creem, tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer. De fato, mas tem a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então Jesus, conversando com Nicodemos, fala sobre o mistério da cruz. O Evangelho de hoje, se nós fôssemos dividir, o Evangelho de domingo, esse que nós ouvimos agora, se fôssemos dividir, poderíamos dividi-lo em 3 partes. Na primeira parte, Jesus afirmando que ninguém vai ao céu a não ser aquele que desceu do céu. E depois nós temos o primeiro trecho desse diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um personagem importante no Sinédrio. E ele, no Evangelho de João, representa um grupo de cristãos que tinham medo, no início do cristianismo,
de assumir o seguimento a Jesus. Por isso que no Evangelho, Nicodemos sempre se encontra com Jesus à noite, porque ele tinha medo de encontrar-se com Jesus às claras, à luz do dia, porque senão as pessoas descobririam que ele era um dos discípulos de Jesus. Então nós temos Nicodemos ainda com medo, receoso de se declarar discípulo de Jesus, mas é a Nicodemos que Jesus faz esta bonita revelação. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. O episódio de Moisés no deserto também faz parte da liturgia do próximo domingo. Nos conta que Moisés estava no monte rezando e que, enquanto isso, as pessoas começaram a se afastar de Deus e eram picadas por serpentes. Deus então manda que Moisés faça uma serpente de bronze e quando a pessoa fosse picada por uma serpente na terra e olhasse para a serpente de bronze, ela seria salva. Jesus nos diz que agora todo aquele que olhar para o Filho do Homem levantado será salvo. E é muito interessante essa expressão de Jesus. Quando nós olhamos para a cruz, nós deixamos de olhar para nós mesmos, para os nossos pés, para o nosso umbigo. Nós somos convidados por Jesus a olhar para a cruz, que é a grande prova do amor de Deus. Com a cruz, Jesus quis nos ensinar que existe um outro jeito de ser. Não foi à toa que Jesus se encarnou. Ele se encarnou por amor de nós. Ele viveu por amor de nós. Ele foi obediente ao Pai por nos amar. E na cruz ele deu a maior prova desse amor. Ele amou-nos até o fim. Então, olhando para a cruz de Jesus e crendo nele, é que nós vamos então encontrar a mesma vida que Jesus encontrou. A cruz, que era sinal de morte, como eu já disse, transformou-se num sinal de ressurreição, de vida, de doação, de amor. Olhando para Jesus e acreditando nele, nós também teremos esta vida plena, esta vida em abundância. Crer em Jesus, irmãos e irmãs, é muito mais do que falar, eu acredito em Jesus. Nós já tivemos oportunidade de refletir sobre isso em outros programas. Crer em Jesus significa ter as mesmas atitudes que ele teve, buscar vivenciar aquilo que ele vivenciou, buscar colocar a nossa vida com os mesmos parâmetros que Jesus teve. E o único parâmetro de Jesus, a única coisa que Jesus viveu em plenitude foi o amor. Então, ao olharmos para a cruz e percebermos o quanto Deus nos ama, nós somos convidados também a amar os nossos irmãos e irmãs. Então, esse Evangelho de domingo é um evangelho muito bonito, que vai nos ajudar a refletir sobre esse Deus que nos ama tanto e que quer tanto o nosso bem. Deus nos envia o seu Filho por amor. A cruz é, então, o último ato desta vida vivida com amor. É o último momento onde Jesus vai expressar de maneira tão bonita seu amor, sua preocupação com cada um de nós, o seu bem-querer por cada um de nós. Além disso, o texto continua, que Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito para que não morra todo que nele crer, mas que tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. A nossa salvação, a nossa vida em abundância, nós vamos encontrar na prova do amor de Jesus. É na cruz, é no seguimento,
é no acreditar, é no empenhar-se para viver sempre cada vez mais esta realidade de amor. Aí nós podemos pensar, às vezes, que Deus foi um Deus ruim porque enviou o seu Filho para morrer numa cruz. Mas não foi isso que aconteceu. Deus enviou o seu Filho para nos mostrar a possibilidade de um outro jeito de ser, de um outro modo de vida. Jesus não veio para morrer na cruz, mas a cruz foi consequência da pregação dele, da palavra dele, daquilo que ele ensinou e daquilo que ele acreditou. Por isso mesmo, a vida dele não terminou lá. Ele ressuscitou. Então, a consequência de uma vida doada, entregada, foi levada até o fim. E aí, com Jesus, nós aprendemos também que é possível nós termos uma vida diferente. Ele não foi egoísta, pelo contrário, doou-se totalmente. Ele amou aqueles que eram excluídos pela sociedade. Ele quis o bem de cada pessoa, de cada um com o qual ele se encontrou. Então, quando nós olhamos para a cruz de Jesus, nós devemos ter a consciência que é preciso também que nós vivamos na nossa vida este mesmo amor, esta mesma doação, esta mesma entrega. É preciso nós irmos ao encontro dos nossos irmãos que sofrem. É preciso nós irmos ao encontro dos marginalizados. É preciso nós buscarmos onde falta vida, para sermos vida para aquelas pessoas. Se ainda existem muitos crucificados no mundo de hoje, nós, como cristãos, somos os ressuscitados ou a presença do ressuscitado na vida deles.